Olá, alegria do reencontro. Estamos juntos na www.tvnovaluz.com com mais uma mensagem de otimismo em favor do seu, do meu, do nosso aprendizado. Dando sequência ao livro Justiça Divina, o Céu e o Inferno, nós vamos hoje desenvolver atividades a partir do capítulo 7, que trata das penas futuras segundo o Espiritismo. Retornamos à sua companhia com sinceros votos de saúde e alegria no bem. E aqui nos encontramos para ampliarmos estes horizontes do nosso conhecimento. Se você tem dúvida e quer compreensão sobre a doutrina espírita, você pode entrar em contato conosco através do e-mail armando@falcone.com.br. Enviar a sua dúvida e aí nós vamos trabalhar, avançar e explicar cada vez mais. Prossigamos em mais uma videoaula sobre o tema A Justiça Divina, através desta obra extraordinária que é o livro O Céu e o Inferno. Nós começamos hoje com o capítulo 7 e você pode tranquilamente lembrar do que nós já fizemos. Já estudamos o capítulo 1, o porvir e o nada. Depois fomos para o capítulo 2, o temor da morte. Em seguida, o capítulo 3, onde abordamos as explicações sobre o céu. Em sequência, o capítulo 4, falamos sobre o inferno e a interpretação da doutrina espírita sobre o inferno. Avançamos para o capítulo 4, a doutrina das penas eternas. Existe castigo eterno? No capítulo 5, falamos sobre o purgatório e explicamos que até na religião de origem ele já foi extirpado. Fomos para o capítulo 6, a doutrina das penas eternas, e hoje estamos iniciando o capítulo 7, as penas futuras segundo o Espiritismo. Assim, iniciamos hoje um dos momentos mais extraordinários desta obra, O Céu e o Inferno. Nesta parte que se chama Pentateuco da doutrina espírita, onde nós lembramos as obras de Allan Kardec, o Mestre de Lyon. E vamos clarear a nossa mente e ampliar os nossos conhecimentos sobre essas penas futuras segundo o Espiritismo. Passamos por temas e aulas delicados, devido à sutileza com que Allan Kardec aborda cada um destes temas, orientado pelos espíritos da codificação. E nossa percepção nem sempre é clara o suficiente para penetrar com maestria os pontos abordados. Por isso, pedimos desculpas. Hoje iniciamos o capítulo 7, as penas futuras segundo o Espiritismo, onde vamos encontrar a carne fraca, princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras, o Código Penal da vida futura. E aí nós vamos encontrar todo este trabalho. O tema é tão convidativo a reflexões que Emmanuel Espírito nos convida no livro Justiça Divina a refletirmos em 30 lições sobre este momento da obra O Céu e o Inferno. Assim, Emmanuel vai falar para nós, pela mediunidade de Chico Xavier, nesta obra extraordinária sobre o desligamento do mal, tema que ele aborda na reunião pública de 26/6/1961. E dessa forma, inicia o codificador em favor de nossa compreensão. Diz-nos Allan Kardec: há tendências viciosas que são evidentemente próprias do espírito, porque se apegam mais ao moral do que ao físico. Outras aparecem antes dependentes do organismo e, por esse motivo, menos responsáveis são julgados os que a possuem. Consideram-se como tais as disposições à cólera, à preguiça, à sensualidade, etc. Hoje, está plenamente reconhecido pelos filósofos espiritualistas que os órgãos cerebrais correspondentes a diversas aptidões devem o seu desenvolvimento à atividade do espírito. Assim, esse desenvolvimento é um efeito e não uma causa.
Um homem não é músico porque tem a bossa da música, mas possui essa tendência porque ele em espírito é musical. Se a atividade do espírito reage sobre o cérebro, deve também reagir sobre as outras partes do organismo. O espírito é, deste modo, o artista do próprio corpo, por ele talhado, por assim dizer, a feição das suas necessidades e a manifestação das suas tendências. Dessa forma, a perfeição corporal das raças adiantadas deixa de ser produto das criações distintas para ser o resultado do trabalho espiritual, que aperfeiçoa o invólucro material à medida que as faculdades aumentam. Por uma consequência natural deste princípio, as disposições morais do espírito devem modificar as qualidades do sangue, dar-lhe maior ou menor atividade, provocar uma secreção mais ou menos abundante da bilis ou de quaisquer outros fluidos. E assim, por exemplo, que ao glutão enche-se-lhe a boca de saliva diante de um prato apetitoso. Certo é que a iguaria não pode excitar o órgão do paladar, uma vez que com ele não tem contato. É, pois, o espírito, cuja sensibilidade é despertada, que atua sobre aquele órgão pelo pensamento, enquanto que outra pessoa permanecerá facilmente a verter lágrimas. Não é, porém, a abundância destas que dá sensibilidade ao espírito, mas precisamente a sensibilidade deste espírito que provoca a secreção abundante de lágrimas. Sob o império da sensibilidade, o organismo condiciona-se à disposição normal do espírito, do mesmo modo porque se condiciona à disposição do espírito glutão. Seguindo essa ordem de ideias, compreendemos que um espírito irascível deve encaminhar-se para estimular um temperamento bilioso, do que resulta não ser um homem colérico por bilioso, mas bilioso por colérico. O mesmo se dá em relação a todas as outras disposições instintivas. Um espírito indolente e fraco deixará o organismo em estado de atonia, relaxado ao seu caráter, ao passo que um espírito ativo e enérgico dará ao sangue, como aos nervos, qualidades perfeitamente opostas. A ação do espírito sobre o físico é tão evidente que não raro vemos graves desordens orgânicas sobreviverem a violentas comoções cerebrais. A expressão vulgar, a emoção transtornou-lhe o sangue, não é tão destituída de sentido quanto se poderia supor. Ora, que poderia transtornar o sangue, senão as disposições morais do espírito? Pode admitir-se, por conseguinte, ao menos em parte, que o temperamento é determinado pela natureza do espírito, que é causa e não efeito. E nós dizemos em parte porque há casos em que o físico influi evidentemente sobre o moral, tais como um estado mórbido ou anormal é determinado por causa externa, acidental, independente do espírito, como sejam a temperatura, o clima, os defeitos físicos congênitos, uma doença passageira e etc. O moral do espírito pode, nesses casos, ser afetado em suas manifestações pelo estado patológico, sem que a sua natureza intrínseca seja modificada. Excusar-se de seus erros por fraqueza da carne não passa de sofismas para escapar a responsabilidades. A carne só é fraca porque o espírito é fraco, o que inverte a questão, deixando àquele a responsabilidade de todos os seus atos. A carne, destituída de pensamento e vontade, não pode prevalecer jamais sobre o espírito, que é o ser pensante e de vontade própria. O espírito é quem dá à carne as qualidades correspondentes ao seu instinto, tal como o artista que imprime à obra material o cunho do seu gênio. Libertado dos instintos da bestialidade, elabora um corpo que não é mais um tirano de sua aspiração para a espiritualidade do seu ser. E é quando o homem passa a comer para viver, e não mais vive para comer. Assim,
A responsabilidade moral dos atos da vida fica, portanto, intacta, mas a razão nos diz que as consequências dessa responsabilidade devem ser proporcionais ao desenvolvimento intelectual do espírito. Assim, quanto mais esclarecido for este, menos desculpável se torna, uma vez que com a inteligência e o senso moral nascem as noções do bem e do mal, do justo e do injusto. Essa lei explica o insucesso da medicina em certos casos. Desde que o temperamento é um efeito e não uma causa, todo o esforço para modificá-lo se inconsciente que neutraliza a ação terapêutica. Por conseguinte, sobre a causa primordial é que se deve atuar. Daí, se puserdes coragem ao poltrão, e vereis que logo cessaram os efeitos fisiológicos do medo. Isso prova, ainda uma vez, a necessidade para a arte de curar, de levar em conta a influência espiritual sobre os organismos. Onde vamos conferir isso? Na Revista Espírita, março de 1869, na página 65. Vamos reforçar isso? Convidamos você ao livro Justiça Divina, Desligamento do Mal, na reunião que nós já citamos, onde Emmanuel Espírito vai nos falar. Antes da reencarnação, no balanço das responsabilidades que lhe competem à mente, acordada perante a lei, não se vê apenas defrontado pelos resultados das próprias culpas. Reconhece também o imperativo de libertar-se dos compromissos assumidos com o sindicato das trevas. Para isso, partilha estudos e planos referentes à estrutura do novo corpo físico que lhe servirá de degrau decisivo no reajuste e coopera quanto possível para que seja ele talhado à feição de câmara corretiva, na qual se regenere e ao mesmo tempo se isole das sugestões infelizes capazes de lhe arruinarem os bons propósitos. Patronos da guerra e da desordem, que esbulham a confiança do povo, escolhem o próprio encarceramento da idiotia em que se façam despercebidos pelos antigos comparsas das orgias de sangue e loucura, por eles mesmos transformados em lobos inteligentes. Espiões que teceram intrigas de morte e artistas que envelheceram as energias do amor, imploram olhos cegos à estreiteza de raciocínio, receosos de voltar ao convívio dos malfeitores que um dia elegeram por associados irmãos de luta íntima. Criaturas insensatas que não vacilam em fazer a infelicidade dos outros, solicitam nervos paralíticos ou troncos mutilados que os afastem dos quadrilheiros da sombra com os quais cultivavam rebeldia e ingratidão. E homens e mulheres que se brutalizaram no vício rogam a frustração genésica e ainda o suplício da epiderme deformada ou purulenta que provoquem repugnância e consequente desinteresse dos vampiros em cujos fluidos aviltados e vômitos repelentes se compraziam nos prazeres inferiores. Se alguma enfermidade irreversível te assinala a veste biológica, não percas a paciência e aguarda o futuro. E se trazes alguém contigo portando essa ou aquela inibição, ajuda esse alguém a aceitar semelhante dificuldade como sendo a luz de uma bênção. Para todos nós, que temos errado infinitamente no caminho longo dos séculos, chega sempre um minuto em que suspiramos ansiosos pela mudança de vida, fatigados de nossas próprias obsessões. Damos uma pausa por aqui e prosseguiremos estudando o tema, capítulo 7º, as penas futuras segundo o Espiritismo, em nosso próximo encontro. Se você deseja ampliar os horizontes da sua mente, convidamos você para a www.radioevoluir.com, web rádio espírita, 24 horas no ar, com programação variada. Ajude-nos a divulgar essa emissora e assista no seu smartphone ou no seu equipamento de internet 24 horas dias. Convidamos você também para o SOS Preces, prefixo 32,
3236-1122, diariamente de 8 às 24 horas, onde você tem sempre um amigo pronto para ouvi-lo. Assim, contando com a sua colaboração, divulgue a TV Nova Luz, divulgue a Rádio Evoluir, divulgue o SOS Prece em seus contatos e suas redes sociais. Desejamos que cada dia de sua atual reencarnação sejam de estudos, reflexões e vivência dos postulados ensinados pelas obras da codificação do Espiritismo. Ler, aprender e vivenciar cada dia mais. Um grande abraço, até a próxima aula. Eu te aguardo neste canal. Saúde, paz e muita luz.